Entre todas as criaturas visíveis que o Senhor cria, o homem é a principal delas. Diz a igreja que é a única criatura que Deus ama por si mesmo, né? Aqui no mundo visível. E Deus cria o homem como a cereja do bolo de toda a criação, né? A criatura máxima, ápice assim, da obra da criação de Deus. E o que nos espanta muito contemplando a vida do homem é perceber que Deus cria o homem dando uma liberdade a ele. Cria o homem para que esse homem seja santo, para que ele participe da vida íntima de Deus, né? Por que Deus cria o homem? Porque nós estamos aqui na Terra para vivermos essa vida da Trindade em nossa vida. É isso que nos faz plenos, que nos realiza, né? A felicidade máxima está em participar da vida de Deus. Chegar um dia como São Paulo e dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, né? Isso já começa aqui na Terra. E há um mandato explícito de Deus que diz a cada um de nós, sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. É um mandato que nos realiza por quê? Porque nós nascemos para isso. Deus nos ensina, na verdade, quando Ele diz que nós devemos ser santos, nos ensina o que nós devemos ser, porque nós fomos criados para essa santidade. Quanto mais santos, mais felizes. Quanto menos santos, mais infelizes. Agora, o que nos impressiona muito quando Deus cria o homem é que Ele cria o homem colocando uma liberdade no coração desse homem. Ou seja, o homem é capaz de, se quiser, negar o próprio Criador. Deus prefere correr o risco de ser negado pela sua criatura do que querer obrigar o homem a amá-lo, do que querer ter um amor de escravo. E o homem, de fato, já no início da criação, diz não ao seu Senhor. Lá no capítulo 3 do livro do Gênesis, já aparece o relato do pecado, que entra na história dos homens. Santo Agostinho define o pecado como a aversão a Deus e a conversão às criaturas. O homem diz não a Deus, dá as costas para Deus e se volta às criaturas como se elas pudessem saciar o seu coração. E o pecado sempre frustra, decepciona. Aí entra a realidade de pecado no mundo, o pecado original. Esse pecado se transmite de geração em geração. Todos nós nascemos com esse pecado e com as consequências dele. A realidade de pecado é uma realidade inegável. Todos nós percebemos tantas e tantas vezes em nossa vida aquela experiência de São Paulo. Não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Quantas e quantas vezes nós temos que perceber que não fazemos aquilo que gostaríamos de fazer e realizamos o mal que não quereríamos fazer. O pecado está aí. E a consequência grande, talvez mais perceptível do pecado original que existe em nós, é aquilo que os teólogos chamam de concupiscência, a fome do pecado, a inclinação do pecado. Enquanto o nosso coração deseja o céu, eu quero ser de Deus, eu quero ser santo, nós percebemos que existe uma força que nos atrai aqui para baixo, né? Uma força que nos inclina a fazer o mal. Todos nós temos isso dentro de cada um de nós. Essa realidade é a realidade do pecado. O pecado não é uma criação da igreja para oprimir o homem, né, para torná-los mais pesados, mas uma realidade objetiva. É interessante até estudar a etimologia da palavra pecado. A palavra pecado vem do latim peccatum, que por sua vez vem do grego. A palavra grega que é traduzida por peccatum em latim é uma palavra que se chama hamartia. É uma palavra, um substantivo que vem do verbo hamartem, que significa errar o alvo. Quando um arqueiro mira no alvo com a flecha e ele erra o alvo, ele cometeu uma hamartia. Então, um pecado seria o errar o alvo. Nós, homens, podemos errar de diversos modos. Eu posso cometer uma falha no trabalho, né? Posso cometer uma falha no relacionamento com alguém que eu amo, mas o pecado é a pior das falhas que o homem pode cometer, porque quando ele peca, ele deixa de ser aquilo que ele deveria ser, né? Eu me torno menos homem, menos ser humano cada vez que eu peco, eu vou me destruindo. E essa é uma realidade objetiva. Como eu dizia, não é uma criação da igreja para atormentar os fiéis. Todos nós percebemos, e não se aprende isso nos livros, senão por experiência própria do nosso pecado, que o pecado destrói o homem. Cada vez que a gente peca, procurando no pecado uma espécie de bem, porque o pecado sempre tem uma aparência de bem. Se não tivesse, nós nunca pecaríamos. Se o pecado não fosse algo apetecível, algo que nos atraísse, a gente nunca cometeria pecado. Ele sempre tem uma aparência de bem. Mas é só aparência, porque o pecado é sempre mentiroso. Ele promete uma realização que, no fundo, ele não é capaz de oferecer. Promete um prazer duradouro e quando a gente diz sim ao pecado, a gente percebe que aquele prazer não dura muito e, no fundo, o que ele deixa é uma solidão na alma, um vazio, porque nós acabamos expulsando a Deus de dentro de cada um de nós.
Então a experiência do pecado é uma experiência muito real, muito concreta. Nós mesmos percebemos isso na nossa própria vida, nossa própria história. Quando nós recebemos o sacramento do batismo, o que acontece é que o pecado original ele é apagado de nossa alma, né? Deus nos perdoa da culpa do pecado original. E a Trindade Santíssima volta a habitar plenamente na minha alma quando eu recebo esse sacramento, né? Alguns sacerdotes até que fazem genuflexão diante de uma criança que é batizada, porque de fato ela é toda pura, se torna um sacrário da Trindade Santíssima ali, né? O céu todo habita naquela alma. E então ela começa a viver, experimentar já o paraíso aqui na terra, dentro do seu interior. A sua alma se torna um grande sacrário do Deus vivo. Assim acontece no batismo. O que acontece é que a gente vai crescendo e as consequências do pecado original, a concupiscência da qual nós falávamos, ela não é apagada, ela continua. A gente continua com essa inclinação que nos arrasta para baixo, para realizar o mal que não quereríamos fazer. E durante o tempo, a nossa consciência vai sendo formada e quando a gente comete algum pecado, o que acontece, se o pecado for grave, nós expulsamos a Deus de nossa alma com querer o pecado, com querer o mal explicitamente. Então, essa ruptura da amizade com Deus que acontece por meio do pecado, ela é recuperada por outro sacramento que Deus instituiu para isso, que é o sacramento da confissão e da penitência. No capítulo 21 do Evangelho de São João, logo após o Senhor ressuscitar, em uma das aparições aos discípulos, o Senhor sopra sobre eles, envia sobre eles o Espírito Santo e diz explicitamente: a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. A quem não perdoardes, ser-lhe-ão retidos. Então a igreja sempre entendeu que nesse momento há uma instituição de um novo sacramento, o sacramento da penitência ou da confissão. Deus poderia ter perdoado a humanidade com um simples estalar de dedo. Santo Tomás de Aquino diz que uma só gota do sangue do Redentor poderia salvar a humanidade do pecado. E poderia, só com isso, já bastar. Mas, por um desígnio misterioso de Deus, ele quis que o perdão dos pecados que ele quer dar aos homens fosse condicionado pelo intermédio desses ministros que ele constituiu aqui na terra para serem sua presença visível no mundo, que são os sacerdotes. Os ministros do sacramento da confissão. Só um sacerdote, portanto, pode, em nome da igreja, perdoar os pecados, né? Ou seja, os bispos e os presbíteros. Um diácono que é constituído no primeiro grau do sacramento da ordem não tem esse poder conferido por Deus. Então, por que Deus quis escolher um ministro humano para atender o pecado dos seus irmãos homens? Não sei. Talvez no céu saberemos por que Deus quis escolher, condicionar o perdão dos pecados a isso. Talvez, é aqui uma pista que a gente pode tentar pensar um pouco, tentar se aproximar dos pensamentos de Deus, que ousadia nossa, seria pensar que se um anjo fosse atender a nossa confissão, possivelmente ele não entenderia aquilo que nós estamos falando, porque o anjo não conhece a concupiscência que há no coração do homem. Um homem pecador, como é o ministro do sacramento, como é um sacerdote, entende melhor os pecados do seu irmão, porque ele também é um pecador, ele também traz esse barro em sua própria vida. Talvez seja por isso que Deus tenha escolhido outro homem para confessar os pecados. Não sabemos. O fato que a igreja não inventou esse sacramento. Alguns pensam até que os padres inventaram o sacramento da penitência para também tornar mais difícil a vida dos fiéis. Eu, como padre, digo, se nós fôssemos inventar um sacramento, não inventaremos a penitência tal como ele existe hoje, porque se algo que cansa bastante fisicamente, psicologicamente, um padre é o sacramento da confissão. Um padre que atende a confissão é como se estivesse o tempo todo no Calvário, né? Ele sente o peso do pecado da humanidade, cansa fisicamente, esgota muito, mas no entanto, maravilhoso, porque a gente sabe que está sendo o canal da graça de Deus. Né? É árduo, é difícil, e isso só prova que não fomos nós que inventamos esse sacramento, mas Deus quis assim. Tanto é assim que nós, padres, também nos ajudamos de outro padre para pedir perdão dos nossos pecados, porque temos a plena consciência de que Deus quis, mediante a palavra desses homens, perdoar, conferir a nós a sua misericórdia. Ao longo dos séculos, o modo com o qual foi administrado o sacramento foi mudando, né? Nem sempre foi como a gente entende hoje.
Houve uma evolução histórica muito grande que desembocou no modo que a igreja vê hoje, a chamada confissão auricular, onde a pessoa individualmente confessa os seus pecados ao sacerdote e depois é absolvida por ele se está nas devidas condições. Uma das maiores dificuldades do homem de hoje é ele não ter a consciência da gravidade do pecado. O Papa Pio XII dizia, numa mensagem para um congresso de catequistas, que o pecado do século é a perda do sentido de pecado. O homem que já não percebe mais que está pecando. É como um peixe que, como ele vive no meio da água, ele não percebe que está molhado, porque é o seu habitat natural. Ele vive ali. Um porco que está sujo de lama não percebe que está sujo, porque aquela condição de viver na sujeira é algo próprio dele, é algo comum. E a nossa juventude hoje está tão acostumada com alguns pecados que são tão difundidos no seu entorno, né, nas suas circunstâncias habituais onde a juventude vive, que pouco a pouco a gente vai perdendo a consciência, a sensibilidade de que aquilo é pecaminoso. Vai se acostumando com o pecado. É o que os teólogos dizem, a consciência vai se tornando cauterizada. Ela não percebe mais a agressão do pecado. A gente vive no pecado e aquilo para a gente é algo normal, habitual. Então é importante a gente aprender a ter essa delicadeza, essa finura de consciência, de perceber como o pecado nos destrói. E aqui é interessante distinguir que há uma hierarquia entre os pecados, né? Existem os chamados pecados mortais e os pecados veniais. Essa distinção já aparece na primeira carta de São João, lá no Novo Testamento. Os pecados mortais são aqueles que ferem diretamente o mandamento da lei de Deus de forma grave. Para que um pecado seja mortal, são necessárias 3 condições. Primeiro, que a matéria desse pecado seja grave, ou seja, que seja algo que frontalmente entra em contraposição com algum mandamento da lei de Deus ou da igreja. Então, a matéria é grave. A segunda condição é que haja uma advertência plena, ou seja, a minha consciência, a minha inteligência percebe que aquela matéria é grave. E a terceira condição é que haja um pleno consentimento. Ou seja, minha inteligência percebe que aquilo é grave e o consentimento diz respeito à vontade. Eu quero aquilo. Eu vejo que é grave, tenho consciência disso e eu quero. Eu me deleito com o pecado. E nem sempre o pecado grave é um pecado de atos. Pode ser também por pensamentos, os pecados graves. Por exemplo, tem uma matéria grave, eu pensei naquilo, me deleitei, mesmo sabendo que aquilo é grave, eu cometi um pecado grave, um pecado mortal. Pense, por exemplo, nos pecados contra a castidade. Muita gente pensa que pecado contra a castidade é somente pecado de ato. Se o Senhor diz que se eu desejo uma mulher casada, mesmo sem fazer nada com ela, eu já estou cometendo adultério, isso vale também para a matéria de castidade. Se eu tenho um pensamento impuro, uma tentação impura, a partir do momento que eu me dei conta de que aquilo é pecaminoso, de que aquilo vá diretamente contra a virtude da pureza, da castidade, percebi e ao mesmo tempo eu quis, me deleitei com aquilo, nem que seja só por pensamento, eu caí em pecado grave. E a consequência do pecado grave é grave realmente, eu expulso a Deus de minha alma, E eu comprometo a minha própria salvação. Aqui está o risco que a gente tem que tomar conta. Porque o pecado grave, o pecado mortal tem esse nome não à toa. Se eu morro, se o Senhor me chama a qualquer momento, é importante lembrar que os jovens também morrem. A gente acha que vai morrer só lá na velhice, Se o Senhor me chama a qualquer momento e eu estou em pecado grave, ou seja, eu não me arrependi de algo grave, algo mortal que eu cometi, eu posso ter o inferno. E isso é muito sério. Não se entende como alguém tem consciência de estar em pecado grave e fica protelando a confissão. Depois eu me confesso, quando eu encontrar um padre eu me confesso. E se não houver depois? E se o Senhor te chamar agora? Essa é a grande questão. O pecado mortal, a gente deve se afastar de qualquer pecado, sempre. Mas se é um pecado mortal, eu devo correr e procurar um padre aonde eu puder encontrar, o quanto antes. E se por acaso é muito difícil encontrar um padre, eu posso fazer ali um ato de contrição perfeita. Um pedido de perdão sincero a Deus, por ter ofendido a sua majestade, a sua dignidade, com um propósito sincero de confessar-me o quanto antes. Isso também perdoaria os meus pecados mortais. Uma contrição perfeita, com desejo sincero de me confessar o quanto antes. Mas se não essa contrição, se não o desejo de mudança, se eu estou em situação de pecado e vou convivendo com isso,
sem arrependimento, eu posso comprometer a minha salvação. Ir para o inferno seria a coisa mais terrível que poderia suceder com cada um de nós aqui na terra. Se Deus é todo misericórdia, está com os braços abertos para me acolher, por que eu vou deixar para depois? Se eu tenho um problema de saúde, eu vou correndo na emergência do hospital. Se o problema é a saúde de nossa alma, como deixar isso para amanhã? É para ontem. A confissão tem que ser o quanto antes, né? Não sabemos se vamos ter um amanhã para poder nos confessar. Os pecados veniais são aqueles que a matéria não é grave. Ele pode ter uma advertência, que aquilo é pecaminoso, embora a matéria não choque frontalmente com o mandamento da lei de Deus, e mesmo que eu queira isso, mas a matéria do pecado não é grave, né? Alguns exemplos de pecado venial. Uma mentira que não prejudica diretamente alguém, né? Eu quero me esquivar de uma situação e eu cometo uma mentira. Alguém me ligou, a minha mãe atendeu, eu não quero falar com aquela pessoa e diz para ela que eu não estou. Isso é um tipo de pecado venial, porque a mentira é sempre pecaminosa, não interessa qual a motivação que nos leve a mentir. Mas você percebe que aqui não é uma mentira que afete alguém, que vá diretamente contra a caridade de modo grave, né? Fere a caridade, sem dúvida, fere a verdade que deve estar presente sempre em nossos lábios, mas não de forma grave. A gente percebe aqui meio que conscientemente, mesmo, intuitivamente, a gente percebe que há uma gradação menor de pecado aqui, né? Embora o pecado venial não seja um pecado grave, é importante lembrar que ele também vai minando essa minha relação com Deus, né? Pouco a pouco ele vai esfriando a caridade na minha alma, ele vai esfriando a minha vida interior. Por isso é importante também confessar os pecados veniais, se arrepender deles, né? Ele vai esfriando e abrindo espaço para que eu possa cometer pecados mortais. Uma pessoa que vive constantemente habituada aos pecados veniais, uma pessoa que vai tendo cada vez mais um esfriamento na sua entrega a Deus, na sua luta pela santidade, e aquilo pouco a pouco vai destruindo a sua vida por dentro, né? E os pecados veniais também podem ser levados à confissão. Na confissão, a matéria da confissão é o arrependimento dos pecados, sejam eles mortais, sejam veniais. E a igreja recomenda insistentemente que os fiéis tenham o hábito da confissão frequente. Ou seja, mesmo que eu não tenha um pecado grave, eu posso levar inclusive os meus pecados veniais para o sacramento da confissão. Porque além de perdoar esses pecados, o sacramento aumenta a graça santificante em minha alma. Ou seja, aumenta a presença de Deus em mim e me dá forças para eu combater os pecados, né? Então os pecados veniais também devem ser confessados. Eu não posso me contentar com não cometer pecados graves. A santidade não é só não cometer pecado. A santidade consiste em amar a Deus. E um pecado venial é também um ato de desamor a Deus. Eu amo a minha namorada, eu amo a minha esposa, mas eu cometo umas traiçõezinhas, assim, só no olhar, né? Só algum pensamentozinho aqui, ou dou uma resposta um pouco grosseira para ela. Pode ser que nisso não entrou ainda um pecado mortal, mas quem é a mulher que não vai duvidar que isso é um ato de desamor? Se ele me ama, ele deve cuidar também dos mínimos detalhes onde nós expressamos o nosso amor à pessoa amada. Para que a pessoa faça uma boa confissão, é necessário seguir algumas etapas. A primeira delas é o exame de consciência, talvez uma etapa das mais negligenciadas quando alguém vai confessar. Em que consiste o exame de consciência? Hoje está muito na moda entre as empresas fazerem auditoria, né? Então vai auditor lá e vai analisar minuciosamente todas as atividades da empresa para ver se está tudo funcionando como deve funcionar. Se a gente faz isso com os negócios mundanos, imagine como deveríamos fazer isso quando o negócio é o negócio da nossa própria salvação. Então o exame de consciência é uma espécie de auditoria do Espírito sobre a nossa vida para a gente ver como tem andado diante de Deus. É um modo que a tradição espiritual da igreja foi plasmando ao longo do tempo e é uma das práticas mais importantes da vida espiritual que a gente deveria ter o hábito de fazer com frequência. Eu penso que todos os dias à noite nós não poderíamos dormir sem antes fazer o nosso exame de consciência. Em que consiste o exame de consciência? Consiste, em primeiro lugar, em invocar o Espírito Santo para que Ele mesmo venha nos ajudar a percorrer a nossa história, a percorrer os nossos dias e enxergar à luz de Deus como tem sido a nossa vida de relação com Deus,
de relação com os demais e de relação conosco mesmos, né? Analisar a nossa vida, mas não como um perfeccionista. Não se trata de pegar uma lupa e ficar vasculhando o mínimo pecado ali para tirar de nossa vida, né? É um ato de quem quer ser santo, de quem quer amar melhor. Nós não somos perfeccionistas, né? Deus não está ali com uma lupa tentando vasculhar o mínimo pecado nosso para nos mandar para o inferno, mas é uma exigência do próprio amor. Como eu quero amar a Deus, como eu quero corresponder a seu amor para comigo, eu quero afinar esse amor o melhor possível dentro das minhas limitações. Então, um modo prático de fazer um exame de consciência é pedir que o Espírito Santo venha em meu auxílio, justamente para que eu não caia nessa coisa de ficar eu dialogando comigo mesmo, né? E aqui eu posso ver, no caso, se nós fizéssemos o exame de consciência diário, como foi o meu dia, mas o ideal, se eu estou me preparando para uma confissão, é fazer um exame desde quando me confessei direito pela última vez até agora, essa confissão que eu vou fazer, né? Então eu posso fazer ali, tendo invocado o Espírito Santo, fazer um repasso sobre os mandamentos divinos, né? Então eu vou passando um a um, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, e eu paro um pouquinho, eu tenho amado a Deus sobre todas as coisas, onde eu não tenho amado a Deus, onde eu tenho colocado outra pessoa no seu lugar, e assim vamos do primeiro ao 10º mandamento, né? Uma forma concreta da gente ver como tem correspondido à ação de Deus. Depois a gente pode até anotar esses pecados, né? Anotar os pecados, para que a gente prepare melhor a confissão. É triste a gente chegar na confissão e quando o padre pergunta quais são os seus pecados, a gente ainda vai pensar os nossos pecados para dizer, né? Se vê que é uma pessoa que não tem, assim, à luz do dia, o nome dos seus inimigos. Nós estamos numa guerra. É importante que a gente saiba o nome dos nossos inimigos, ou seja, onde eu tenho caído com mais frequência. Porque se eu não sei contra quem eu estou lutando, a minha luta é ficar dando soco no ar, né? Então eu preciso saber, meus inimigos são isso, o meu orgulho, a minha vaidade, onde se manifesta o meu orgulho, onde se manifesta a minha vaidade. O exame de consciência, então, me ajuda a perceber tudo isso. Nós podemos ter o risco de terminar o exame de consciência deprimidos, né? Porque a gente olha ali, meu Deus, como eu estou longe ainda da santidade. Mas para que isso não aconteça, é bom que a gente termine o nosso exame de consciência já pedindo perdão a Deus. Se temos o hábito de fazê-lo todos os dias, quando eu acabar de fazer esse exame, eu já me coloco ali na presença de Deus, de quem eu invoquei no início desse momento, e peço a Ele que me perdoe. Se tem algum pecado grave, com o propósito de me confessar o quanto antes. Vai amanhecer o dia, eu vou procurar um padre com todas as minhas forças. Mas seria então interessante que eu levasse até por escrito essa lista de pecados mortais e veniais para apresentá-lo na confissão. Depois do exame de consciência, chega a hora em que a gente se apresenta diante do sacerdote. Nesse momento, há diversas fórmulas que a gente pode fazer segundo o costume, né, do local. Geralmente, a pessoa se apresenta diante do padre e fala: Padre, abençoa-me porque pequei. E aí o padre, depois de fazer algumas palavras contidas no ritual da penitência, pede que a pessoa confesse os seus pecados, né? Daí que vem o nome do sacramento da penitência ser chamado de confissão, porque a pessoa confessa, ou seja, ela verbalmente transmite quais os pecados dos quais ela se arrepende. Confissão. Aí chega o momento mais difícil para o penitente, porque o demônio arranca a nossa vergonha para a gente cometer o pecado e depois ele devolve para a gente não querer se confessar, porque sabe que se eu me confesso, eu encontro a salvação que vem de Deus. Então ele vai fazer de tudo para que a gente tenha vergonha de não confessar. O que é importante saber e nos ajuda a sermos um pouco sem vergonha, no bom sentido da palavra, na hora da confissão. Primeiro, eu não estou ali numa entrevista de emprego. Na entrevista de emprego, a gente tem que se apresentar o melhor possível, né? Apresentar o nosso currículo impecável. Eu fiz isso, fiz curso daquilo, eu sou formado naquilo outro, né? Para que a gente fique bem na história. Na confissão, a gente vai mostrar o nosso pior lado, aquilo que nós gostaríamos que ninguém soubesse. E aqui uma dica para que a gente se confesse bem e que perca logo a vergonha é, em primeiro lugar, falar o que mais nos custa. Não deixar o pecado pior para o final. Tem gente que fala um monte de pecado venial e fala o mortal lá no meio escondido, assim, quase que para o padre não ouvir. Tem que ser o contrário. O meu arrependimento maior deve ser pela ofensa maior que eu causei a Deus. Então, algo que nos tira bastante a vergonha é começar a confissão
colocando para fora aquilo que mais nos custa. A gente jogou o sapo sujo para fora, depois o resto dos pecados sai mais tranquilamente. Uma pessoa não pode esconder os pecados graves, até porque é bom a gente ter isso em conta. Uma pessoa que vai se confessar e voluntariamente, conscientemente, esconde um pecado grave, aquela confissão deixa de ser válida. Eu não sou perdoado de nenhum dos outros pecados. A confissão simplesmente não existiu. Foi um teatro aquilo, né? Ou seja, um momento onde eu poderia ter o céu aberto, derramado sobre mim, eu desperdicei aquele momento sublime por conta de vergonha. Não se diz que é fácil expor a outra pessoa, embora tenhamos a fé de que seja um sacerdote, de que haja ali em nome de Cristo, na pessoa de Cristo, não é fácil expor as nossas misérias. Mas é importante a gente ter a consciência de que o sacerdote não é um anjo, ou seja, ele também traz em si as consequências do pecado. Pode ser que ele não tenha cometido o pecado que você está confessando, mas ele entende bem a fraqueza humana, porque ele também luta, porque ele também é fraco, porque ele também se confessa e vê a necessidade desse sacramento. Por outro lado, os padres também têm experiência de confessionário. Nenhum pecado escandaliza, né? Um padre, por mais jovem que seja, já atendeu confissões várias vezes. Portanto, ele não está ali para olhar para você com uma cara estranha, para te condenar. Ao contrário, ele está ali disposto a derramar misericórdia sobre você, mas ele precisa que você queira a misericórdia. E a manifestação clara de que a gente quer a misericórdia é a confissão, a expressão pública e que nos humilha para que depois o sacramento nos exalte, expressando o nosso lado mais feio, nossas misérias mais terríveis que nós não gostaríamos que ninguém soubesse. E graças a Deus a confissão é protegida. Isso é um grande mistério da igreja, como funciona bem ao longo dos séculos, pelo sigilo sacramental. O sacerdote nunca vai contar seus pecados a terceiros, né? Inclusive é uma pena muito grande da igreja. A pena mais terrível que o direito canônico concede a alguém, nesse caso ao sacerdote, se ele violar o sigilo sacramental da confissão. Ele recebe a pena da excomunhão, se ele fizer isso alguma vez. Então a gente pode confiar assim, com plena adesão assim, a esse sacramento, de que eu posso expor a minha alma, expor as minhas fraquezas, a minha lepra, para que o Senhor venha curar-me. Todos os pecados mortais devem ser confessados em gênero, número e espécie, né, na medida do possível. Ou seja, não basta dizer, eu pequei contra a castidade. Por exemplo, não basta. Se for pecado grave ainda, menos ainda. Né? Porque eu preciso dizer que tipo de pecado. Não se trata de que o padre seja uma pessoa curiosa. Eu quero agora vasculhar os detalhes da tua vida. Não é por isso. É porque o padre na confissão faz também às vezes de médico. Ele é juiz, ele é médico, ele é pai. O médico precisa saber onde está a doença. Não basta o paciente chegar lá no hospital e dizer, olha, eu estou com uma dor. O médico poderia dizer, olha, todo mundo que está aqui na emergência está com dor, como você. Eu não posso fazer nada se você não me disser como é essa dor. Né? Não basta dizer, eu pequei contra o sexto mandamento, eu pequei contra a castidade. Por quê? Por citar o exemplo da castidade, eu posso pecar por atos ou por pensamentos. Não é verdade? Um pecado de pensamento, embora possa ser grave, é menos grave ainda do que um pecado por ato. Né? Quando eu cometo um ato, a minha adesão ao pecado é ainda muito mais forte. Né? Não é o mesmo cometer um ato sozinho do que cometer um ato acompanhado. A pessoa que comete um ato acompanhado, além de pecar, levou o outro também a pecar, mais grave ainda. Não é o mesmo cometer um ato com a pessoa solteira do que com a pessoa que já é casada com outra, porque acrescenta mais o pecado de adultério. Então você vai percebendo que as circunstâncias de pecado vão alterando a gravidade do pecado. Tudo isso deve ser explícito na confissão. Não é o mesmo pecar com uma pessoa do que pecar com 300 pessoas. Não é o mesmo pecar uma vez do que pecar 3, 4, 5 vezes. Né? Então é importante dizer, pequei quantas vezes? Dentro da nossa limitação do exame de consciência, tentar falar. Por quê? O número de vezes que nós pecamos expressa como nós estamos apegados ou não àquele pecado. Então é importante dizer, não se trata de uma curiosidade do padre, se trata de que para se aplicar o remédio certo, eu preciso saber qual a condição daquela alma ali em questão. Então todos os pecados graves devem ser confessados assim explicitamente. Só essas circunstâncias que eu preciso dar, não preciso dar outras circunstâncias
que não vem ao caso. Estava chovendo, eu estava num quarto escuro, e aí de repente alguém bateu a porta, e aí não sei o quê, contar detalhes, sobretudo em relação à castidade, que não convém o padre saber, né? Os únicos detalhes são esses que mostram a gravidade do pecado. Quanto aos pecados veniais, basta confessar, por exemplo, 1 ou 2 deles. Eu escolho, não preciso confessar todos os pecados veniais. Qualquer um que eu me confesso já basta para o sacramento ser válido e para eu receber a graça sacramental desse momento. Depois de ouvir os pecados confessados pelo penitente, o sacerdote, que é o ministro do sacramento da confissão, ele pode dar ali algum conselho naquele momento. E aqui a extensão do conselho depende do tempo, do número de penitentes, da ocasião onde se encontra o penitente e o sacerdote, né? Então ele dá alguns conselhos que são muito recomendáveis para ajudar a pessoa como uma espécie de direção espiritual dentro da confissão. Mas esses conselhos que o padre dá não é o mais importante do sacramento. O mais importante que o padre pode oferecer naquele momento é a absolvição sacramental. Todo sacramento tem uma forma, e a forma, nesse caso, do sacramento da confissão é aquela prescrita no ritual da penitência. Existem várias orações que o sacerdote faz ali, mas a forma essencial, que não pode faltar no sacramento da confissão, e se falta, pode invalidar o sacramento, a forma essencial são essas palavras: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ego te absolvo, a peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Se isso falta, pode se comprometer a validade do sacramento. Por isso é importante também o penitente ficar atento para ouvir essas palavras do sacerdote. Não vale palavras do tipo, Jesus te absolva, Deus que é misericordioso, perdoe os teus pecados. Não, eu, porque eu ajo em persona Christi, na pessoa de Cristo. Então, eu, Padre, que sou Cristo, te absolvo dos teus pecados. Não te absolvo das tuas misérias, não te absolvo dos teus pecados. E depois o nome da Trindade Santíssima, o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O sacerdote, em alguns momentos, deve negar a absolvição. Por exemplo, se a pessoa confessa os pecados, mas se ele percebe em sua consciência, vendo aquele penitente, que o penitente falou aquilo da boca para fora, que ele não se arrepende verdadeiramente e que ele não vai fugir das ocasiões de pecado, né? Padre, eu me arrependo disso, mas eu vou continuar fazendo. O padre não pode dar absolvição, simplesmente porque não há o arrependimento dos pecados, que é a matéria do pecado e é algo essencial também para que o sacramento aconteça. Por exemplo, pessoas em segunda união, por que não podem se confessar? Como é que não podem se confessar? Porque muitas delas não querem se confessar porque estão ainda em situação de pecado, né? Você prometeu ser fiel a uma pessoa a vida inteira e agora você se encontra com outra pessoa. Objetivamente, isso é um pecado de adultério, né? Objetivamente é o que acontece. Então não é que a igreja não queira te dar o perdão, a igreja quer, a igreja é louca para te perdoar, mas você vai continuar em pecado, ou seja, como você diz, eu me arrependo, mas vou continuar pecando, né? Então eu não posso dar absolvição. Diferente é aquela pessoa que se arrepende e sabe que é fraca e sabe que pode cair, né? Eu sei que se eu não me cuidar eu posso cair, mas eu estou disposto a lutar, a rezar, a fazer tudo o que tiver ao meu alcance para que eu não caia, para que eu seja fiel, embora ela saiba que possa cair, né? Isso basta para que a pessoa possa receber a absolvição, porque no fundo, ela está arrependida e ela quer lutar para não cair mais, mesmo que ela caia minutos depois de se confessar. Ali ela disse, eu não quero. E se aquilo for sincero, a absolvição pode ser dada e a confissão é plenamente válida. Então, isso não pode faltar. A absolvição dos pecados, isso é mais importante do que o conselho que o padre dá. É importante a gente saber distinguir o que é uma direção espiritual e o que é uma confissão. E que o sacramento da confissão é muito mais poderoso do que qualquer direção espiritual. Porque é um sacramento, é instituído por Cristo. Mais importante do que os conselhos que o padre dá, que não são acidentais, que não são irrelevantes, são sim importantes, mas muitíssimo mais importante do que isso são as palavras do sacramento, que é por essas palavras o céu se liga novamente à terra,
por essas palavras, a pessoa volta novamente à amizade com Deus. Isso é o mais importante, a gente não pode perder isso de vista. Mais do que qualquer conselho, é o sacramento da penitência, que um padre pode dar a um fiel. Por fim, o último elemento que integra o sacramento da confissão é a satisfação, aquilo que a gente chama de penitência. O sacerdote, ao dar a absolvição ao penitente, ele pede para que ele cumpra também uma penitência, uma satisfação. O que seria isso? O sacramento perdoa os nossos pecados, a nossa culpa pelos pecados que nós cometemos depois do batismo. Mas a pena que nós devemos sofrer pelos nossos pecados, todo pecado leva consigo uma pena, ou seja, as consequências que eu devo sofrer por aquilo que eu cometi, não é apagada no ato da confissão. Então, de algum modo, eu preciso pagar as penas por aqueles pecados. Ou eu pago aqui na terra, através do sofrimento, através das mortificações, das penitências que eu faço, dos sacrifícios que eu voluntariamente aceito por amor a Deus, ou nós pagaremos no purgatório. Mas só chegaremos no céu quando tivermos todas essas penas já apagadas. Então, um modo assim quase que simbólico de pagarmos essas penas, por que eu digo quase que simbólico? Porque a nossa ofensa a Deus é algo tão grave, porque Deus é tão santo, e qualquer pecado contra Ele, né, é uma ofensa tão terrível, que por mais que nós façamos penitência, nunca vamos conseguir reparar plenamente o coração de Deus, porque é uma ofensa grave, né? Deus só me ama, Deus é amor em pessoa, santidade em pessoa. Eu dizer não a Ele, negar o meu Criador, né? Sair de casa como fez o filho pródigo, isso é muito grande. Então jamais conseguiríamos pagar tudo aquilo que nós fizemos de ofensa contra Deus. Por isso o próprio Senhor assumiu a nossa cruz para expiar os nossos pecados. Mas quase que simbolicamente entrariam essas penitências que nós fazemos e o confessor dá ali para o penitente, né? Então você vai rezar uma Ave Maria, você vai fazer essa ação, aquela outra. É um modo da gente participar também do sacrifício expiatório de Cristo, a gente corredimir com Ele, né? É um gesto de carinho. Senhor, se eu te ofendi, agora eu quero reparar a minha ofensa dando-te mais amor, né? Dando-te mais amor, dando-te mais carinho. E essa pena que o sacerdote imparte ao penitente é uma pena que deve ser mais ou menos proporcional aos pecados cometidos, né? De forma que o penitente perceba também a gravidade do seu ato. Não é algo impossível, não pode ser algo impossível de ser realizado, porque ao impossível ninguém está obrigado, né? Algo, como eu disse, simbólico, mas que nos ajude a tomar o peso, a consciência de que eu preciso reparar esse coração de Deus tão ferido por conta de nossos pecados. De modo ordinário, de modo mais comum, o modo da gente se confessar é a confissão auricular, ou seja, onde a gente fala individualmente os nossos pecados ao sacerdote, né? Ele escuta a auricular e ali nos dá a absolvição e a penitência para a gente cumprir. Esse é o modo comum. Em casos muito extraordinários, a Igreja permite uma forma de administração do sacramento da confissão, que é através das chamadas absolvições comunitárias, ou seja, quando tem muita gente e o sacerdote, em algumas condições que nós já vamos falar, pode administrar absolvição a todos os penitentes sem ter que ouvir individualmente cada um deles. Por exemplo, estamos todos no avião e de repente o piloto vai, pega o microfone e diz: ó, pessoal, façam as suas orações porque o nosso avião vai começar a cair e vamos todos morrer. E tem um padre ali no momento. O padre pode levantar-se rapidamente, se tiver condição de dizer umas palavras: se arrependa dos seus pecados, que eu vou dar absolvição a quem quiser, ou dar absolvição ali, confiando que as pessoas estão arrependidas nos seus pecados. Um caso extraordinário, numa guerra, por exemplo, né, não tem condição de ouvir todo mundo, pode dar absolvição comunitária. Em casos comuns, por exemplo, um santuário onde tenha o afluxo de muitas pessoas, né, e o padre não tem tempo de atender a confissão de todo mundo, ele não pode decidir na hora se ele vai querer dar uma absolvição comunitária ou não. Não é ele que decide, né? Existem umas condições que são necessárias para que a absolvição comunitária seja válida fora desses casos de morte, dos quais nós falávamos antes. Primeiro, uma quantidade grande de penitentes. Aqueles penitentes não vão ter a condição de se confessar em outro lugar por um período menor do que 30 dias.
né? Se eles têm condição de se confessar no período de mais ou menos 30 dias, não precisam da absolvição. Segundo, o mais importante, para um padre fazer isso, ele tem que ter autorização do bispo dele para fazer aquilo, uma autorização expressa do seu bispo. Ele não pode, na hora, decidir se deve fazer isso ou não, né? Então, nesses casos extremos, né, não é porque tem muito penitente, não vai dar tempo de confessar, eu posso dar absolvição, porque ela se torna até inválida, né? Então, se as pessoas têm condição de se confessar dentro de pouco tempo em outros lugares, que elas façam isso, né? Então, há um abuso muito grande em determinados lugares do Brasil quanto a isso. A gente não pode, enquanto penitente, contribuir para esse abuso. Se o padre vai dar absolvição comunitária, não tem nenhuma dessas circunstâncias, dessas condições, então eu me levanto e vou procurar algum padre que possa me atender, como a igreja pede, que seja o modo ordinário, o modo comum de administração desse sacramento. É importante também que todas as pessoas que vão receber com essas condições a absolvição comunitária façam o propósito de, na próxima confissão, tem que ser uma confissão individual com o padre, ou seja, não pode ser outra comunitária seguida, e que ela tenha um propósito de confessar os pecados que ela não confessou nessa confissão com a absolvição comunitária. Ou seja, mesmo ela não tendo falado ali, quando ela estiver com o padre depois, na próxima confissão sozinha, ela tem que contar aqueles pecados que não foram confessados naquela absolvição comunitária, né? Então você vê que a igreja se preocupa muito com a salvação das almas, e quando vê que não há jeito, então ela permite essas exceções, mas como o nome diz, são exceções, não pode virar algo rotineiro. É um abuso muito grande com o sacramento, quando a gente dá o sacramento da absolvição dessa forma, de modo cotidiano, corriqueiro, e ainda mais compromete essa validade do sacramento, né? O Senhor quer administrar sua misericórdia, quer derramar sua misericórdia sobre os penitentes, mas para que isso aconteça é necessário que todos nós, tanto os ministros do sacramento quanto os penitentes, sejamos fiéis àquilo que a igreja espera, àquilo que a igreja colocou como condição para que essa misericórdia seja derramada. A quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. A quem não perdoardes, ser-lhe-ão retidos.